Salve, salve galera! Trazendo aqui mais um conteúdo aqui, né, de ICT para o canal. Dessa vez aqui vamos trazer um conteúdo muito relevante aqui, né, que é sobre liquidez do mercado, né. Existem várias formas de a gente tratar esse conteúdo, a gente vai aprender aqui uma forma muito didática, né, para a gente ter uma visão bem diferente aqui e saber adentrar bem melhor nos trades, principalmente pós-captura, né. Então vamos aprender um pouco sobre isso, né? E não vamos enrolar muito, não. Vamos começar aqui. O que que a gente pode ter em mente, né, sobre liquidez no mercado, né? O mercado, como que ele funciona, né? Todo vendedor tem que ter um comprador, ou seja, né, para todo vendedor que toma um stop, né, há um comprador por trás daquilo. Você sempre vai ser uma liquidez de alguém que comprou. Vamos supor, se você vender um trade, você é e toma stop nesse trade, você virou liquidez de um comprador, né? E o mercado funciona assim desde que se teve presente na vida de todo mundo, né? A gente tem que saber, né, operar a favor desse conceito, né, desse contexto que a gente tem, né? E não é à toa, né, que hoje em dia existe uma tecla aí, né, uma sigla aí que é muito importante, né? Principalmente que todo mundo praticamente conhece, que é o smart money, né, que é o famoso dinheiro inteligente, né? E a gente saber, né, trabalhar a favor da liquidez, ou seja, a gente trabalhar da forma que a gente não vire alvo dela, né? Ou seja, a gente consiga visualizar no gráfico a captura dela e a gente consiga se posicionar pós-captura, né? E conseguir filtrar os melhores trades aí, né? E sair provavelmente bem rentável com isso aí. Então, visto isso aí, a gente já pode começar aí e se basear em algumas coisas, né? Por exemplo, vamos começar aqui, né? Com a famosa acumulaçãozinha, né? Para a gente usar como exemplo, né? E tudo que é em cima dessa acumulação aqui, ó, né, o que que a gente pode tratar ela como liquidez. Tudo que é embaixo dessa acumulação, a gente pode tratar nela também como liquidez, né? E a gente tem que saber, né, por exemplo, quando captura, o que que vai acontecer aqui, né? O gráfico ele vai descer, né? O gráfico ele vai capturar, ele vai subir. Então é isso aí que a gente tem que saber, analisar o contexto do gráfico para a gente saber filtrar esses movimentos e se posicionar da forma correta, né? Para a gente conseguir filtrar e pegar os melhores trades aí, né? Continuando aqui, a gente tem essa acumulação, né? Tudo que é em cima dessa acumulação aqui, existe um nome para isso, né? E o pessoal geralmente chama de buy side liquidity, né? É o famoso da sigla BSL, que você tem que guardar, não precisa estruturalmente decorar o nome disso, né? Você precisa saber e entender a forma que isso aqui funciona, né? Embaixo disso é a mesma coisa, né? A gente tem outra forma, que se chama sell side liquidity, né? São sells stops, né? Ou seja, é a famosa sigla SSL, né? Que tudo tem embaixo aqui é liquidez, né? Da mesma forma aqui em cima, vou deixar escrito aqui também para não se perder, que é o famoso BSL, que tudo que aqui em cima é liquidez, né? E o mercado, uma hora, ela vai capturar a liquidez tanto aqui para cima, né? Ou tanto aqui para baixo, né? Isso tudo para liquidar todas as posições e ordens presentes aqui, né? Nessas regiões, né? E é isso que a gente vai trabalhar aqui agora, né? Antes de começar, a gente tem que delimitar um range para isso, né? Vamos supor, então, a gente está no range de baixa, aqui, né? Vamos pegar, deixa eu pegar um desenho melhor aqui para a gente começar. Mas vamos lá, a gente está vindo no range de baixa aqui, né? A gente começar a fazer um trabalho melhor. Então, a gente tem um range de baixa aqui, né? E aqui que a gente vai começar a trabalhar isso aqui, né? O que que aconteceu? A gente vê que o mercado ele está descendo. Isso é um fato, o mercado ele nunca desce de forma reta, né? É sempre fazendo as correções. E a gente tem um pedido array aqui, né? Ou seja, a gente tem um ponto de interesse aqui, né? Supondo, né? A gente acabou de ver isso aqui, né? A gente acabou tendo essa acumulaçãozinha aqui, ó, né? Deixa eu desenhar ela melhor aqui. A gente acabou tendo essa acumulaçãozinha aqui, né? E aqui em cima, o que a gente tem? Liquidez, né? E embaixo também, liquidez, né? Porém, a gente tem um nome específico, né? Porque isso aqui, tudo, isso aqui é tratado como um range, né? A gente pode supor que isso aqui, ó, é tudo que decorreu em um dia, ou seja, numa vela diária. Então, isso aqui é um range diário, né? Tudo que aconteceu em um dia, né?
E o que que acontece aqui, né? A gente tem liquidezes aqui que a gente pode chamar de liquidez interna e liquidez externa, né? E é o que a gente pode buscar, né, para a gente fazer nossas operações durante o dia, né? O que que a gente pode ter aqui? Essa, quando a gente tem uma liquidez que ela parte de dentro, né, de uma estrutura do range, nesse caso aqui a gente tem essa manipulação dentro do range, né? Isso aqui é tratado como uma liquidez interna, né? E a gente pode chamar ela de IRL, Internal Range Liquidity, né? Ou se fosse uma liquidez externa, seria ERL, que seria External Range Liquidity, né? E como a gente consegue diferenciar isso, né? As estruturas internas, né, elas são baseadas através dessas mini correções. A gente tem essas correções e acabou tendo essa lateralização aqui, né? A gente teve essa lateralização aqui, então a gente tem correção aqui, lateralização, e a gente tem esse ponto de interesse aqui acima, né? Então, nesse ponto de interesse aqui acima, a gente tem essas liquidez aqui para captura, ou seja, para capturar todos os stops que a gente acabou vendo ali, que o mercado possui, né? Em cima de alguma acumulação ou em cima de algum topo, por exemplo, né? E essas stops, quando está dentro de uma estrutura, dentro de um range, ela é chamada de IRL, né? Ela é chamada de IRL, né? Seria esse nome aqui, né? A mesma coisa aqui embaixo, IRL, né? Essas seriam, né, a liquidez interna desse range em específico, né? Desse range em específico, IRL, né? E a gente teve a captura, né? Ou seja, o que que aconteceu? A gente tem o preço aqui, ele descendo, ele fazendo, né, essa acumulação e ele capturando a acumulação e capturando esse topo aqui através, né, desse pedido array, né? Ou seja, desse ponto de interesse que a gente tem. Poderia ser um break, né? Esse break aqui poderia ser um bloco de ordens, poderia ser um desbalanço, né? Um FVG. Eu costumo olhar muito o FVG porque é onde o preço costuma seguir seu fluxo, né? Que são os balanços que eles costumam buscar. Então, buscou SRL, e aí o que que ele vai buscar? Nosso primeiro topo, né? Vamos só supor, né? Que o preço ele sempre veio assim, né? Sempre os topos, né? Que deu origem ao range, né? E o fundo, né? Que deu fim ao range, né? Que no caso seria esse topo, esse fundo mais expressivo aqui, não exatamente fim ao range, mas o topo que dá origem ao range, nesse caso aqui, que é o topo maior, e o fim que deu, e o fundo menor, né? Nesse caso não foi o que deu fim ao range, mas foi o fundo mais expressivo e menor que a gente tem aqui. E esse fundo menor aqui, né? Ele é chamado de quê? De External Range Liquidity, né? É a famoso ERL, né? E esse ERL, ele é a liquidez principal desse range aqui, é a liquidez que provavelmente vai ser capturada durante o dia, né? Ou, consequentemente, né, é de fato o nosso alvo para ser capturado durante o dia, né? Esse aqui de fato seria nossa ERL, né? Vou até colocar maior aqui, né, para a gente não se perder. ERL. Mas, em tese, esse seria ERL, né? E a gente foi lá em cima, buscou, né? Provavelmente quem buscou aqui buscou seus setups de entrada nesse PD Array, né? Ou seja, nesse ponto de interesse, e acabou surfando todo esse movimento de baixa, né? Com alvo nesse ERL aqui, que foi o último fundo expressivo, né? Se fosse ao contrário, né? Esse range, provavelmente o ERL seria o quê? Seria nesse topo aqui, né? Esse topo aqui seria o ERL, né? Espera aí. Esse topo aqui seria o ERL, né? Nosso External Range Liquidity, né? Então, isso aqui se condiz com a nossa liquidez interna e externa. E esses são os ranges que a gente tem que procurar, né, no gráfico aí, e trabalhar em cima deles, né? Então, visto esse aí, né? Visto
né, o que a gente tem aí de aprendizado, né, sobre as siglas, sobre o que é uma liquidez interna, uma liquidez externa, né? A gente pode tentar procurar isso aqui no gráfico agora e colocar na prática, né? Como é que trabalha isso aqui, né? Vamos lá. A gente tem um preço que aqui, já está até circulado aqui, a gente tem um preço aqui interagindo com a zona de FVG, ou seja, o inverso Fair Value Gap, né? A gente acabou vendo um preço que ele fazendo uma expansão para alta aqui, né? Vamos diminuir o tempo gráfico um pouco aqui. A gente acabou tendo o que aqui? O NWOG deixado aqui atrás, né? Esse NWOG aqui, ele reflete muito no gráfico, né? Então, aqui a gente tem um range para trabalhar, né? Qual que seria o range que a gente tem para trabalhar aqui, né? Só recapitulando, a gente está no gráfico do DXY, né? O gráfico do índice do dólar, mas isso aqui é nosso range aqui que a gente está trabalhando, né? Esse range que aconteceu no dia 27 de abril, né? A gente aqui começou segunda-feira aqui embaixo, né? E foi expandindo, né? A gente está praticamente no meio da semana aqui ainda, então ainda tem muito preço para expandir aqui ainda, né? Mas vamos lá. A gente tem aqui nosso NWOG, né? Ou seja, o que é NWOG? É um New Week Opening Gap, abertura semanal, né? Do domingo para 6 de abril, deixando esse gap aqui. Esse gap aqui serve como ponto médio, né? Para o preço sempre ficar balanceado, né? E é o que está acontecendo aqui. Então, seja, é uma zona de é um PG Array, é uma zona de PG Array, é um ponto de interesse muito forte, né? Para quem não sabia, tá aí. Vou trazer um vídeo aqui sobre isso depois, né? E a gente tem aqui nosso range, né? Igual eu já falei, esse é nosso range, né? E a gente tem algumas coisas aqui, né? Primeiro, isso aqui é uma liquidez interna. Vamos lá, é a nossa IRL, né? E o que seria a nossa outra IRL aqui? Isso aqui é a nossa outra IRL, né? Poderia buscar aqui abaixo? Poderia. A gente tem contexto para buscar aqui abaixo? O preço teria que descontar muito para vir buscar aqui abaixo, mas a gente tem contexto sim, porque a gente tem contexto para buscar aqui abaixo, né? A gente tem outro inverso, né? Fair Value Gap aqui abaixo. A gente pode ver ele aqui, ó. Até deixei delimitado aqui. Então isso aqui é uma possibilidade, né? Outro IRL aqui. Tudo dentro do range. São liquidez presente tudo dentro desse range aqui, né? Semanal, né? Isso aqui já é um range semanal, não é um range diário, né? Aqui já é diferente, né? O range diário é o range de um dia só, né? Que a gente vai entrar em detalhes daqui a pouco também, né? Mas o preço poderia buscar aqui embaixo, aqui capturando todas essas RL? Com certeza, mas o preço teria que descontar muito, né? E como o dólar está com muita força essa semana, principalmente por todo o cenário geopolítico que a gente tem aí, é muito difícil ele descontar esse tanto aqui, né? E buscar esse desbalanço aqui abaixo, né? Então ele a gente já teve, né, esse ponto de interesse forte aqui, que é nossa abertura semanal, e ele acabou buscando aqui. Então ele capturou apenas nossa primeira liquidez interna aqui, né? Que é o que a gente tinha, né? Muita gente procura setups de compra por aqui, né? Quem tem seus setups prepara praticamente nesses pontos de interesse e compra. E aí, qual que seria nossas liquidez externas, né? Como a gente está no range de alta, né? Nossa liquidez externa que a gente tem como alvo seria essa aqui, né? Que né, seria nosso último topo mais expressivo, e a gente colocaria ele como external range liquidity, né? Vou colocar aqui nosso external range liquidity, que é nosso famoso alvo, né? E o que aconteceu? Acabou sendo capturado, né? Então, ponto de entrada desse trade, provavelmente aqui, né? Como a gente está, quem opera durante o dia, né? Poderia usar sessões de apoio, né? A gente tem uma seção da Ásia aqui, né? Aqui não deu muito gatilho, por exemplo, para mim entrar, né? Porque a gente teve uma seção da Ásia muito acumulada, com uma expansão bem fraquinha, né? E a gente teve o fundo de Londres aqui. Eu queria ver muito Nova York capturando esse fundo de Londres antes de expandir, né? Mas para mim pegar uma entrada aqui embaixo, mas não aconteceu isso, né? Porém, entretanto, né, a gente teve uma expansão aqui logo depois que abriu aqui o zone de Nova York, né? E aí com essa expansão, né, a gente poderia pegar no reteste aqui abaixo, né? E o que a gente tem para pegar nesse reteste aqui, por exemplo, a gente tem
um break block aqui, né? Ou seja, a gente tem um ponto de interesse aqui atrás, por exemplo, tem 2 horas aqui, né? E ele serve muito como preço médio aqui, né? Para ancorar esses níveis aqui, né? E foi o que aconteceu. Ancorou bastante esse preço aí, né? E quem usa a OTE poderia tração OTE também, que daria nível sim, né? Olha lá. E o preço foi fechar lá na 0,62 lá em cima, né? Exatamente aqui. O preço vai fechar na 0,62 aqui em cima, né? Antes de abrir um outro gap aqui. Provavelmente o preço pode retestar esse gap aqui e continuar alta, né? Mas, entretanto, né? O que a gente tem aí de liquidez para hoje, né? De pontos importantes são esses aqui, né? O dinheiro inteligente do mercado, o smart money, né? Tá em quem visualiza esses pontos e consegue se antecipar, né? Consegue antecipar a captura, né? E se posicionar após essa captura, né? Porque querendo ou não, toda manada, né? Ela está aqui nessa acumulação, né? Quem consegue se posicionar antes, né? Prever a liquidez do mercado, consegue se posicionar antes, né? Então espera provavelmente toda a captura, ou seja, tirar todas as sardinhas e deixar apenas os tubarões para jogo, né? E aí que a pessoa vai se posicionar provavelmente, né? Com uma alta, pegando o FVG, por exemplo, aí após a expansão, pós captura, né? De toda essa liquidez presente nesse sell side liquidity aqui, né? Então é assim que funciona a liquidez, né, do mercado, né? Mas no mais é isso. O vídeo de hoje foi bem curto, só para explicar como funciona a liquidez do mercado. Isso aí é um contexto muito bom, né? E o ICT traz em várias mentorias dele e é o que a gente tem aí para hoje, né? Mas comecem a aderir, comecem a estudar mais sobre liquidez do mercado, né? Tem vários contextos diferentes para isso. Eu trouxe um contexto geral, né? Apenas para induzir vocês, mas quanto mais vocês treinem, quanto mais vocês peguem no gráfico, coloquem na prática, isso aqui vai virando hábito, rotina, e provavelmente vocês, sem pensar, vocês estão já analisando isso aqui sem nem verem, né? É assim que funciona todo esse range de liquidez do mercado, né? Qualquer dúvida, vocês podem deixar no comentário. No Instagram também está no descrição aí, né? E o vídeo foi bem curto mesmo, somente para explicar a liquidez aí, né? Mas no mais é isso. Espero vocês pro próximo vídeo aí, beleza? Fui.